Vamos falar do Cruzeiro direto, Juju? Depois a gente traz os recadinhos. Matheus Oliveira, eu queria saber o seu destaque inicial nesta segunda-feira após mais uma derrota da Raposa no Brasileirão, Matheus. Pois é, Rafa, situação cada vez mais complicada do Cruzeiro, né, nesse Campeonato Brasileiro. O dia hoje é de folga para os jogadores que voltam ao trabalho só amanhã às 10 horas, lá na Toca da Raposa 2, porque no sábado já tem um compromisso, um confronto direto contra o Coritiba às 4 da tarde no Durival de Brito. Jogo dessa rodada próxima, a 33 contra o Vasco, a gente lembra, foi adiado para o próximo dia 22 por causa do show do Roger Waters no Mineirão e o Independência está indisponível. A situação do Cruzeiro vai ficando difícil, Rafa, porque veja só, 16º lugar, 37 pontos, isso com a derrota de ontem para o Internacional por 2-1 no Mineirão, e viu o Goiás ficar mais perto. O Goiás venceu ontem o Coritiba por 1-0, foi a 35 pontos, portanto está apenas 2 do Cruzeiro, é o 17º. Em 18º tem um Vasco com 34 pontos. O Vasco joga hoje, pega o Botafogo às 7 da noite no São Januário, portanto secador ligado hoje contra o Vasco. O Santos tem 37, também é o 15º, e também joga hoje. Pega o Cuiabá às 9 da noite na Vila Belmiro. O Santos, 15º com 37 pontos. Portanto, o Cruzeiro vê o Goiás se aproximar. O Vasco tem a chance de passar o Cruzeiro na tabela, porque vencendo vai a 37 pontos, como tem o Cruzeiro. Só que são 9 vitórias do Cruzeiro hoje, assim como o Vasco. O Vasco iria a 10, passaria a Raposa na tabela. Portanto, a torcida do Cruzeiro hoje empenhada, jogando energia positiva para Botafogo e Cuiabá. Isso porque, Samuel, ontem mais um resultado negativo, e veja só, com mais posse de bola, mais finalizações totais, mais finalizações a gol, mais precisão nos passes, mas menos gols. Então não adiantou absolutamente nada tudo isso. Boa tarde, Samuel. Pois é, Matheus, boa tarde para quem nos acompanha aqui no Tempo Esportes. Menos vontade, menos entrega, aí também fica difícil, né? A sensação que eu tive ontem, o Seabra estava falando há pouco aí, eu fico impressionado com a facilidade do Cruzeiro de complicar as coisas, porque você vem de uma vitória sobre o Atlético lá na Arena, uma grande atuação contra o Bahia, até um jogo bom contra o São Paulo, e ontem o Internacional, a sensação que eu tinha é que a qualquer hora que o Inter quisesse, e olha que esse time do Inter aí também tá bem mais pra lá do que pra cá, viu? Só que tem jogadores de muita qualidade, né? E a hora que eles começavam a tocar ali, eles chegavam na cara do gol. Primeiro gol com uma facilidade absurda, todo mundo estendendo tapete pro Inter tocar e chegar na área. E o segundo, então, aí, meu amigo, o cara sai batendo o pé fingindo que vai chutar e a turma só assim, ó, saindo da bola, e ele finaliza. E o Cruzeiro até deu aquela acordada ali no final, né? Graças a um lance espetacular do Bruno Rodrigues. Até poderia ter empatado nessa bola do Matheus Vital, que acertou a trave. Falta um pouquinho de sorte também, né? Mas não dá pra ficar só nisso. Eu achei um jogo bem ruim do Cruzeiro, um time totalmente entregue. Ontem a gente não viu nada daquilo de disposição, de vontade, e ninguém vai me conseguir provar o contrário. Acompanhei isso bem lá no Mineirão, e quando a gente imaginava, pelo menos eu imaginava, né? Pô, venceu o Atlético e o Bahia, agora encontrou o caminho, vai sair dessa situação. Tá lá o Cruzeiro de novo na confusão, e agora ficando cada vez mais apertado, né? Porque as rodadas vão passando, as rodadas vão diminuindo, e a necessidade por recuperação ela é cada vez maior. Então eu queria entender o que aconteceu, né, dos últimos jogos para ontem, porque essa falta de entrega, né? Não pode o Internacional fazer aqueles gols como ele fez.
2 jogadores, aí chegou o Maurício, né? Aliás, chegou o Bustos, que deu o passe pro Maurício. 3 jogadores contra a defesa inteira do Cruzeiro e sai o gol do Maurício. Depois 2 jogadores contra 4 do Cruzeiro e sai o gol do Wanderson. Então, é uma facilidade muito grande de quem tem qualidade de chegar à meta do Cruzeiro, e isso tá cobrando o seu preço neste momento da temporada, né? E os jogos vão ficando cada vez mais difíceis, então o Zé Ricardo, ele achou que o Cruzeiro fez um bom jogo. O Zac teve mais posse de bola, que finalizou mais, que foram bolas na trave, uma do Matheus Pereira na falta, uma do Marlon na falta, a outra do Vital fora da área, porque aí vai passar uma impressão de que o Cruzeiro massacrou o Inter, bola na trave, chance criada o tempo inteiro, e não foi isso que a gente acompanhou, né? Então, tem que voltar aquilo, olhar pra dentro novamente, porque a situação ela ficou apertada de vez pro Cruzeiro. E quando você tem que torcer pros outros também, não basta fazer o seu, né, cara? Aí é que complica, né? Até falava isso ontem com o Léo Campos no final da jornada. O Léo a gente começou assim, mas o Cruzeiro tem que torcer contra o Vasco, contra o Goiás. Aí quando você começa a olhar pros outros ao invés de olhar pro você, é porque a coisa já tá bem complicada, né? Cruzeiro ontem pra mim foi um time completamente sem intensidade. O Cruzeiro mostrou contra o Bahia, por exemplo, muita intensidade, foi pra cima, tocou bola, criou, amassou. Contra o Atlético, jogou de uma forma inteligente e tal. E contra o São Paulo, jogou bem, mas acabou perdendo o jogo, adiantou nada e tal. Agora, contra o Inter, me pareceu um time desinteressado. O Cruzeiro tava um time desinteressado, parecia que o Cruzeiro tava nem aí. Vale lembrar pra turma do Cruzeiro que o Cruzeiro tá na bica da zona de rebaixamento. O Cruzeiro é o primeiro time acima da zona de rebaixamento, então a briga é sim contra o rebaixamento. Não adianta o Cruzeiro entrar em casa contra o Internacional, que vamos combinar também, não tava muito aí. O Internacional tá no meio da tabela, não vai para a Libertadores, não vai ser rebaixado, vai ficar por ali. Então, e o Cruzeiro jogou completamente desinteressado, sem intensidade nenhuma. Aos 30 e tantos minutos, 40 e tantos minutos do segundo tempo, a torcida começou a gritar time sem vergonha, o time acordou. Aí depois, quando começou a gritar time sem vergonha e tal, o Bruno Rodrigues pegou a bola lá na intermediária dele, deu uma de doido, foi pra dentro da área, saiu driblando todo mundo, sofreu pênalti, 2-1, aí o time resolveu acordar, intensidade, vamos pra cima. Já era, gente, já era. Faltando 3, 4 minutos pra acabar o jogo, já era. Por que não jogou dessa forma desde o início? Olha, o Cruzeiro é um time muito instável no campeonato, sabe? Essa coisa de jogou bem, não ganhou, daí a pouco um jogador jogou bem, jogou mal. Não, tem que ter uma estabilidade, tem que ter uma constância no campeonato. O campeonato de pontos corridos é assim, não adianta. É regularidade. Uma regularidade. O Cruzeiro ganhou 2 jogos, foi lá pra 12º, agora não cai mais. Olha onde está hoje. Então, se não mantiver uma regularidade no campeonato, vai brigar para não cair, sim. Ô Didi, já eu quero te perguntar sobre sua avaliação desses 2 meses do Zé Ricardo. Antes, só relembrar, né, Lélio, que o Internacional, a gente viu o Inter nos últimos jogos perder por 4-3 pro Curitiba dentro do gigante da Beira-Rio e empatar com o América, com 2 times que estão lá na parte de baixo da tabela. O Inter é meio galo, hein, Lélio? Gosta de trupicar com os times que estão afundados na lama, hein, seu Lélio Gustavo? Ué, é só lembrar do Cudê no Atlético. A primeira que ele levou no campeonato foi justamente pro Vasco, né? Mas... No início, né? No início. Mas realmente o Samuel detectou aí. Você sabe que o que passou a impressão ontem é que o Cruzeiro disputa, né, uma partida de basquete, que ele começa mais ou menos ali, parecendo que vai ser vibrante, né? Uma movimentação, uma correria, o Arthur Gomes ciscando pra lá e pra cá, e o time mal deixando o Inter passar do meio de campo. Quando passou, fez 1-0. Realmente, desse jeito que o Samuel falou. Então esse aí é o primeiro período do jogo, aí vem o segundo. O segundo é o abatimento do Cruzeiro, porque levou o gol. Aí dá uma pequena euforia ali depois dessa bola no travessão do Matheus Pereira. Parece que o time vai reacender, né? Vai reacender, mas na verdade ele esteve mais próximo de sofrer o segundo gol, para falar a verdade. E aí tem o início ali do segundo tempo, parecendo que vai de novo, só que leva muito cedo o segundo gol. Aí vem o abatimento geral, os caras jogaram a toalha. Aí vem uma cobrança de falta do Marlon no travessão e tal, e vem esse final do jogo aí, com a torcida chamando o técnico de burro, após ele tirar o Matheus Pereira
e colocar o Matheus Vital, e aí vem uma pressão graças a essa jogada individual do Bruno Rodrigues, pega a bola no meio de campo, sofre o pênalti, faz o gol e vai pro tudo ou nada no final do jogo. Realmente ontem foi um jogo ruim do Cruzeiro, o Inter praticamente ali não se esforçou muito, né? A não ser para tentar os contra-ataques, e deu certo ou deu certa ali a estratégia do técnico Eduardo Cudê. Mas é um momento ruim, inclusive, né? Para você não ter jogo no meio de semana. Porque como o Matheus falou aí no destaque, se o Vasco vence hoje, o Cruzeiro vai estar na zona de rebaixamento. E o próximo confronto dele seria contra o Vasco. Agora, por que não passar o jogo para quinta-feira? Alguém sabe me explicar isso ou não? O jogo que do Cruzeiro com o Vasco? Porque bom, aí tem que ver com a CBF, se não poderia alterar a próxima rodada também, porque o Cruzeiro joga no sábado, né? Aí não daria tempo de descanso. Não teria tempo hábil, teria que mexer na rodada seguinte também. Eu acho que isso quebra também o pique do Cruzeiro, viu, velho? Tira um embalo do Cruzeiro. O Totonho falou isso hoje. Ô, Di, fala pra gente desses 2 meses do Zé Ricardo. Já eu volto com o Matheus, porque a gente tem uma sonora do Zé também. Qual a sua avaliação desses 2 meses do Zé à frente da Raposa? Primeiro, a gente tem que deixar bem claro que ele já pega um time todo bagunçado, né? Um time que não é o time que ele escolheu, não tem os jogadores que ele escolheu, de uma qualidade... vamos lá, o Cruzeiro não tem essa qualidade técnica que se imagina. Ele não foi o treinador preferido inicialmente, o Cruzeiro levou não de muita gente, obviamente pelo momento, pela situação, por onde ele estava, ele aceitou vir fazer o trabalho. Se ele aceitou, isso é o primeiro ponto, que ele achava que ele podia mudar alguma coisa, né? Ou ele se surpreendeu quando viu a situação mesmo que estava acontecendo, ou ele aceitou com alguma promessa futura, né, de vir para essa equipe, mas o que a gente viu dele não foi nada de novo. Quando você troca de treinador, e na maioria das vezes é porque ele sai porque não tá dando certo, a expectativa sua é de que haja uma melhora. Não houve uma melhora com o Zé Ricardo em nenhuma circunstância. O time continuou oscilando da mesma forma, o time continuou tendo os mesmos problemas ofensivos que a gente sabe onde estão, né? O Cruzeiro não tem o centroavante e tal, mas o que tá pegando para mim mesmo falando aí dos últimos jogos, é a questão dele não estar se utilizando do menino da sub-20 do Fernando. E a explicação ele tá chamando a responsabilidade para ele. Porque quando ele é perguntado sobre isso o tempo inteiro, ele fala, sou eu não quero, eu acho que ele precisa de mais tempo, eu acho que não sei o que, pererá. Sinceramente, para mim já tinha que estar no time, com adaptação ou não. A adaptação tinha que ter... acontecer durante esses jogos. Não tem uma outra forma de você fazer com que o jogador tenha essa consciência de que ele precisa vir pro profissional. Qual é o grande problema que o Fernando tem, que ele não pode jogar por ali quando falta esse jogador pro Cruzeiro? E aí o Bruno vai pro sacrifício, aí o Bruno perde essa condição de melhor formação, porque não é o jeito que ele gosta de jogar, daí ele aceita, como o próprio Daniel falou, aí ele dá uma louca nele, ele sai lá e faz gol. Mas fora isso, em que o Cruzeiro melhorou? Em que o Cruzeiro melhorou? Em nada. Então, assim, não houve essa possibilidade da gente olhar pro Zé Ricardo e pro time dele e falar, nossa, vai conseguir alguma coisa diferente. Não vai, nem taticamente, nem tecnicamente, nem qualificou o time, não aconteceu nada. Nada, deu na mesma. Ô, Matheus, a gente até tem esse trecho, porque eu não sei sinceramente qual foi o colega da imprensa que fez a pergunta. Samuca, você que tava lá, você lembra quem que perguntou sobre o Fernando ao Zé Ricardo? Um monte de gente, inclusive. Acho que foi o Washington, não foi? Samuel perguntou também. Eu, se estivesse lá, tinha perguntado também, mais um. A gente tem o trecho do Zé falando sobre não relacionar o Fernando. Vamos ouvir aqui a sonora do Zé Ricardo? O Fernando é um jogador que joga pelo lado do campo, assim como o próprio Robert, que vem treinando muito bem, tanto que entrou nos 2 últimos jogos e há um tempo atrás esse era o jogador da promessa, né? Por um tempo ficou um pouco afastado, ajudou, recuperou a sua confiança na categoria sub-20, foi campeão ajudando e agora está sendo
reintegrado no nosso dia a dia, começando, entrando. Então esse é um processo. O Fernando é um jogador apenas de 18 anos, não é da posição do papagaio, tem dificuldade de jogar de costas, e a gente entende que para esse jogo, né, a gente não sabe para a sequência, e tinham jogadores que poderiam cumprir, como o Arthur Gomes, que fez bem, acho que foi uma das melhores apresentações do Arthur, mas a gente queria dar um pouco mais de vivacidade, né, e até da juventude ali do Robert, que vem, volto a dizer, vem treinando muito bem, e certamente numa oportunidade que tiver para o Fernando vai ser dada essa oportunidade, mas acho que existe um processo aí e a gente tem que ter calma para que a gente não passe por etapas e depois a gente tenha que ter outros problemas mais na frente na questão dos outros meninos. Zé Ricardo, técnico do Cruzeiro, falando sobre o Fernando, e ele foi muito questionado por isso, até porque a torcida tem cobrado bastante a presença do Fernando, oportunidades para ele. É um jogador de 18 anos, artilheiro do Sub-20 do Cruzeiro, uma promessa, talvez hoje a principal promessa da base do Cruzeiro, subiu recentemente para o profissional, mas não foi relacionado nos 2 últimos jogos e só entrou em campo diante do Flamengo, quando o jogo já estava 2-0. Só completar um negocinho que ele falou, você até estava no jogo, você pode me ajudar mais. Ele falou que é porque ele não joga de costas, né? E por que não pode jogar de frente? Ué, o treinador é que tem que acertar a forma de jogar com as peças que ele tem, ué. Hein? Então tá, você tem um belo de um jogador que não sabe jogar de costas, mas que tem a visão de frente do jogo, você bota outra pessoa lá pra olhar pra quem tá vindo, sei lá, sabe, retrovisor, qualquer coisa parecida com isso, pelo amor de Deus, gente. A gente tem falado muito do Fernando especificamente, porque é o artilheiro da base, faz uma ótima temporada e tudo, mas a questão pra mim é a base, é uma utilização maior da base. Óbvio, gente, igual nós falamos ontem, nós não estamos querendo aqui que o Zé Ricardo chega lá e coloca 8 jogadores da base, não existe isso, você não consegue um campeonato brasileiro pesado como pegar 8 meninos da base e colocar pra jogar, não é isso. Agora, o Robert ontem entrou, por exemplo, melhorou 200% o ataque do Cruzeiro. E aí o Zé Ricardo fala que o Arthur Gomes ontem fez a melhor partida dele. Sinceramente, eu não sei qual partida que ele assistiu, porque a partida que eu vi o Arthur Gomes fazer não foi boa, assim como do Matheus Pereira também, não gostei, acho que ele pode render muito mais. Até o Lucas Silva foi mal. O Lucas Silva, mais ou menos ontem. Agora, a questão pra mim é aproveitar mais a base, relacionar mais a base. Colocou o Robert pra jogar ontem, ok, acho legal. O Fernando pode entrar, o Japa pode entrar, tem outros jogadores que podem ser aproveitados. Eu tenho certeza que o torcedor do Cruzeiro não é que entenderia, ficaria satisfeito, sei lá, se o Cruzeiro perdesse pro Inter com os meninos correndo em campo é uma coisa, com os de sempre fazendo o que estão fazendo sempre é outra coisa, né? A impressão que eu tenho é de que há um conservadorismo excessivo para colocar jogadores de categorias de base quando o time está em má fase. Agora, sempre é. Só que é o seguinte, se o time tá numa má fase durante o ano inteiro, não vai aproveitar ninguém da base nunca? E depois eles nunca entraram em outras circunstâncias, não me lembro de você fazer que não fosse dessa forma. Se você pegar a história de qualquer jogador que ele contar pra você, não sei, gente, obviamente, eles falam assim, o Ronaldo Fenômeno, lógico, ele era fenômeno. É um caso à parte, né, Mas assim, eu não me lembro, se você pegar a história de qualquer jogador, ele vai falar pra você, eu entrei, o time tava ruim, não sei o quê, aí fulano chegou em mim, falou assim, quem sabe você pode salvar, não sei o quê, não sei o quê. Eu não conheço outra história. Assim. Se for esperar o cenário perfeito pra aproveitar um cara pra não queimá-lo, vai ficar muito difícil, muito raro, né? Pois é. E Matheus, pessoal no chat. Fala, Lelão. Não, eu até gostaria de fazer uma pergunta ao Samuel. Manda. Geralmente ele tem muito contato também com o pessoal da base e tudo mais. Agora, o Samuca, qual que é a avaliação dos treinamentos lá do Fernando? Você conseguiu descobrir alguma coisa? Esse motivo dele ter ficado aí 2 jogos ausente da lista de convocados? Não tem. Dessa vez não tem, Lélio. E eles não vão saber explicar também porque que tem essa ausência hoje, porque nada justifica, não tem explicação. E uma coisa que foi até a pergunta que eu fiz ontem, e aí o Zé Ricardo responde do jeito dele. A base não vamos colocar e isso e aquilo. O Fernando entrou com o Flamengo sapecando 2-0.
Aí quando tava ganhando do Bahia, não colocou ninguém. O Robert entrou quando tava perdendo pro São Paulo já nos 40 minutos. Ontem o Robert entrou de novo com o jogo já 2-0 pro Inter. Então, cadê a coerência? Eles não podem ser relacionados, não sei o quê, mas podem entrar quando a vaca já foi pro brejo. É muita coisa que é tipo... É achar que a gente não entende de nada. A gente até não entende muito não, mas algumas coisas a gente entende sim, viu? Sabe o que parece, Samuca? Vou jogar o moleque lá pras cobras pra ver se Deus opera um milagre e ele do nada resolve. Pela falta de coerência do Zé Ricardo, parece que é isso. Mas deixa eu te dizer, eu até comentei aqui a hora que eu cheguei, tá nas nossas pautas e tudo mais, e eu já tinha conversado com o Fred ontem, pela experiência que a gente tem, né, e traz no futebol e tudo mais, tem algo de errado nessa história. Porque, acho que ontem o Zé Ricardo puxou uma responsabilidade muito grande para ele, quando ele disse assim, eu defini que tecnicamente, taticamente, não é a hora dele. Ele puxou isso para ele. Eu vou te dizer, eu tenho dúvidas, porque a diretoria do Cruzeiro pega todo mundo e leva para dentro, logo no final do jogo, deixa só o Zé para poder fazer ali, né, dar a informação e tudo mais. Não sei se eles estão blindando alguma situação que pode ter acontecido, porque acontece, gente. Às vezes lá o água, sei lá o que das contas, quer um pouquinho mais. Porque veio uma proposta grande e aí vamos dividir aqui, Cruzeiro tá precisando de dinheiro. O Ronaldo tava esses dias buscando dinheiro pra base, inclusive. Então, assim, tem algo aí. Se não tem, é necessário uma explicação melhor do que só uma questão técnica. Diga lá, você abre. Eu acho que, bom, é achismo, tá? Assim, não é informação, achismo, não. Eu acho que, diante de todos esses questionamentos, diante de toda a pressão que o Zé Ricardo vem sofrendo, para os próximos jogos ele deve começar a colocar. E meio que colocar de uma forma assim, ó, eu tô colocando aí, ó, tá vendo? Vocês não pediram? Vamos ver o que acontece. Aí vamos ver o que vai acontecer. Nós não estamos falando aqui que o Fernando é a solução de todos os problemas do mundo, não. Sabe? Que o Robert vai entrar, que o Japa vai entrar e vai resolver o problema do Cruzeiro. Não é isso, não. Mas a gente gostaria de ver a mesma oportunidade que um Paulo Vitor da vida tem, que aliás até não entrou ontem, mas que um Vital que entrou ontem de novo, que o Wesley que sempre entra, que esses jogadores que estão tendo várias oportunidades, por que esses podem ter e o outro não pode ter? É só esse o questionamento. Só um outro detalhe, mensagens dos ouvintes aqui no Superchat, vocês já podem imaginar como tá, né, o teor dos recados da galera aqui no youtube.com/o tempo. Cruzeiro é a cara do técnico, perdido sem vontade. O Wendel Silva tá reclamando da beça aqui do Zé Ricardo. O Zuriel Luz. Gente, cruzar 33 bolas na área e sem um centroavante mostra o nível de desespero do time. Se é pra fazer isso, coloca o Oliveira de centroavante pra tentar alguma coisa. Não vai ser com Arthur Gomes. Pessoal falando também do Ronaldo, falando que inclusive enquanto um cruzeirense de verdade não comprar o time, não vai pra frente. Tem gente falando aqui que o Daniel Júnior foi embora em um time que não tinha sequer um meio ofensivo, jogando melhor que ele. E todos os medalhões receberam sequência. Menos, lembrando, gente, medalhão aqui, né? A gente tá forçando a barra e muito, né, Matheus? Porque tem uns caras aí que, medalhões bem entre aspas, são os caras que o Ronaldo trouxe, tipo o Paulo Vitor Palácio da vida, que pelo amor de Deus, né? Pois é, Rafa. E vocês falando sobre esses 2 meses do Zé Ricardo, que se completa exatamente hoje. Ele chegou no dia 6 de setembro, são 9 jogos, 3 vitórias, 2 empates e 4 derrotas. Um aproveitamento de 40%. O Pepa no Brasileirão dirigiu o Cruzeiro em 21 jogos, 6 vitórias, 7 empates, 8 derrotas. 39% de aproveitamento. A mesma coisa. Porque o time é ruim. Bom, e tem um outro detalhe, né, Matheus, que a gente já falou aqui. Cruzeiro tem que ficar de olho nesses 3 jogos contra os times que estão brigando contra o rebaixamento, né? Duelos diretos até o fim do Campeonato Brasileiro. O Campeonato Brasileiro, o Cruzeiro vai ter o quê? Rodada 33, 34, 35, 36, 37, 38. 6 jogos pela frente. Metade contra... 7, tem um a menos. Tem o Fortaleza. Contra o Fortaleza. São aí quase metade aí, ó. Contra times que estão brigando contra o rebaixamento. Curitiba já caiu, né? Pra falar a verdade. Já. E o América também. Mas não tem América. Já tem. foi.
Cruzeiro e Coritiba, nesse fim de semana. Isso. Lá em Curitiba, Cruzeiro e Vasco, dia 22, no Mineirão. Cruzeiro e Goiás, dia 25, na Serrinha. Ou seja, tem que vencer esses adversários diretos para conseguir ficar numa situação mais confortável, até porque, como eu já tinha dito aqui há algumas semanas, nas 2 últimas rodadas tem Botafogo e Palmeiras. E antes disso, o Atlético Paranaense. Tem que chegar nessas 2 últimas rodadas com a situação já resolvida. Animicamente, né, Samuca? O clássico e a vitória sobre o Bahia foram, assim, pra deixar o torcedor empolgado, mas o Cruzeiro não consegue manter a sequência, velho. Tá realmente complicado. Queria saber qual o seu destaque final pra gente fechar esse primeiro bloco do Cruzeiro aqui no programa, Samuca. Pois é, e até para falar para Edmar aí que eu busquei muito dessa situação do Fernando. Eu vi muita gente, será que é o novo contrato? Não tem absolutamente nada. Tem. O contrato dele está ativo, o empréstimo ao Água Santa. Busquei no entorno também do Fernando, não tem nenhuma negociação em andamento. A única que tem é a de permanência no Cruzeiro, que ele vai assinar já o novo contrato nos próximos dias. É simplesmente uma decisão interna, opção técnica de não relacionar o garoto. Aí, se querem preservar, estão preservando também, ou nada de preservar, né? É a nossa saúde, viu, Dimara? Concordo com você, eu também procurei, não achei nada de errado no contrato, até porque o que está em vigor é o atual, né? E já tem gente pedindo, inclusive, a cabeça do Zé Ricardo aqui no chat, pedindo o Fernando Seabra efetivado. Bom, daqui a pouquinho a gente... Não, é seu primo só, Seabra. Tem nada a ver com isso. Calma. Turma, é o seguinte, Samuca, te agradecer, amanhã a gente conversa mais aqui no Tempo Esportes. Um abraço. Valeu, tamo junto, valeu.